vamos ter que ter o dinheiro guardado Sim. para entregar na hora do assalto? Temos que ter esse dinheirinho ali na gaveta? O senhor disse uma verdade agora. Agora, eu não sou sociólogo, não sou vamos dizer, me desculpe, o telespectador lá que está nos ouvindo e não sei o quê. Agora, o senhor disse uma realidade. Então, o que acontece? É até uma necessidade da gente poder, como aconteceu nesses dias, né? O fulano foi assaltado, reagiu, mataram. Nosso ex-prefeito de Agronômico, Isso. né? Então nós deveríamos sempre ter alguma coisa Mas no lá bolso. lá tinha um dinheirinho. Era pouco, mas só tinha. que depois reagiu. Houve uma reação. É. Então quer dizer o seguinte, hoje nós vivemos numa situação que o dinheiro fala alta. Por exemplo, a indústria do sexo, ela faturou no ano passado 300 bilhões de dólares. A indústria da droga, quase meio trilhão, se analisarmos. E, não quero ser pessimista, mas inclusive o eixo de refino e tudo está se desviando muito da Colômbia, da Bolívia para a Amazônia, para nossos lugares. Então, quer dizer até o seguinte, existe, infelizmente, uma política internacional que o dinheiro fala alto. Então, exploração de menor, por exemplo, que nem o banco de órgãos, né, Neri? Isso choca mesmo, Violeta, não vou dar o nome agora, onde existe dos maiores laboratórios de bancos de órgãos do mundo. Tem o tráfico. Que chega 5 milhões para um rim. Para um rim. Não vou dizer o nome. Sim. Mas está acontecendo. Donzela, o Brasil está sendo o primeiro país do mundo em exportação de mulheres para prostituição e também de homens. O primeiro país do mundo em tráfico de menores e assim por diante. Então, quer dizer o seguinte, vai ser um trabalho, né, amigo, árduo, por isso que a semente está na família. Construir, o próprio Papa viu isso aí, as autoridades estão vendo. Ter uma família sólida, né? E é natural, com uma educação diferenciada e também exigir das nossas autoridades, né, um controle maior sobre essa parte do tráfico e diminuição também da própria idade penal. A diminuição também. Estados Unidos, com 14 anos, já prende uma criança. Tá, mas, professor, estimado, se assalta, se mata por 10, 20, 30, 50, 100 reais para comprar uma pedra de crack, uma peteca de cocaína, enfim, sei lá, meio quilo de maconha, não importa a droga. Não seria, de repente, já no Congresso Nacional se fala isso, Sim. Na liberação da maconha, liberação de droga, com tratamentos aqui, com liberação lá, como já o Uruguai está fazendo, como é que o senhor vê isso tudo? Amigo, se nós tivéssemos, vamos falar em termo mundial, se houvesse uma conscientização pelos poderosos, por todo o mundo, que a droga é um mal, é um perigo, mas como estão envolvidos poderosos no meio, então não vai ser fácil de destruir o tráfico. Porque são os poderosos. Porque o que precisaria fazer é trancar as fronteiras. Mas como é que nós vamos conseguir com milhares de quilômetros de fronteira? Então, quer dizer, entre dois males, a gente tem que optar pelo menor, né? Agora, por exemplo, a Holanda, diversos países da Europa adotaram esse sistema, que eles mesmos veem que não está surtindo muito efeito. Mas só que, por outro lado, tem até ruas em Amsterdã, né? Que inclusive liberaram a maconha, liberaram certas drogas, mas com acompanhamento. Com acompanhamento, Com exatamente. acompanhamento. Então, quer dizer o seguinte, eu acho que deveria haver uma política, vamos ser francos dizer assim, mais coesa por parte de todos nós, eu por primeiro, escolas e tudo, e falarmos a mesma língua.
Então, chegar e dizer, olha, eu tenho aqui uma xícara de café ou de água e mostrar, isso aqui pode me levar para o cemitério. Agora, quiser morrer, você que vai fazer opção. Agora, é natural, não tem a idade para decidir, mas só que também não pode ficar matando inocentes para lá e para cá, né? Até a igreja poderia ter um papel fundamental nisso. Também a igreja. Lá nas suas missas? Toda a vida, eu concordo plenamente com o senhor. Por isso que está o mundo, como o Papa mesmo disse na sua bula, na sua encíclica, se não me engano, Evangelho Fide, alguma coisa, o Evangelho da fé, a fé, que ele sempre admite o seguinte, misericórdia e perdão, esse é Papa, né? Mas ele mesmo vê que a situação tem que envolver toda a sociedade, mas tem momentos que a sociedade não... Estimado, o nosso tempo expirando, está acabando, está acabando. Eu sou obrigado a perguntar, a educação. O senhor foi professor muitos e muitos anos, aposentado desde 93. Como é que você vê hoje a própria mídia, televisão, a nível de Brasil e de mundo, a profissão, tudo que pode se divulgar se solta? Como é que você vê isso tudo? Como é que você vê o professor hoje, esse professor mal pago, tudo se cobra do professor, se esquece de cobrar que a educação vem de casa, do pai e da mãe primeiro, para depois o professor modelar um pouco mais? Sim. Eu vejo nesse ponto, amigo, né, que o senhor já mencionou, que a educação é um trabalho em conjunto, então ela vem da família. Então a escola, ela seria apenas aprimorar a sociedade, mas como a família está desestruturada, então o que está acontecendo? Que as políticas públicas têm que assumir o papel da família. Mas às vezes não se tem condições, preparo psicológico e moral e assim por diante. Então nós notamos que, infelizmente, seja também a remuneração, mas que muita liberdade. Então eu acho que eu deveria ter um pouco mais de não digo exploração e castigo como era na era passada, mas que se dê mais autoridade aos pais na educação, aos professores também. O professor era uma autoridade incontestável, então, na época? Era. Em si, a gente sempre mantinha o diálogo, né? Mas era uma autoridade. Mas isso que eu digo. Então, às vezes, a gente fica pensando, né, Neri? Puxa, vai num banco, a gente vê tudo em fila, tudo bem direitinho, né? E, às vezes, em outros setores, não, eu posso fazer da minha maneira e assim por diante. Então, eu vejo nesse ponto que a educação tem que haver uma congregação, se irmanar mais todos os poderes. E depois deu-se, ultimamente, agora está se retornando muita ênfase, que o amigo acho que deve recordar, especialmente após a Revolução, coisa. Então deu-se muito ênfase às disciplinas técnicas, porque o Brasil precisa de técnica. Então, um certo ateísmo penetrou no seio da própria sociedade. Então, tudo que era matérias filosóficas que formam o ser humano, como já dizia Hitler antigamente, o povo inteligente é um povo perigoso. Entende? Então, quer dizer, a filosofia, a sociologia, a psicologia que hoje estão retornando, porque é só gente desajustada. Eu nunca vi, o senhor pode conversar com qualquer um, e Laurentino tem as irmãs, que elas têm uma das melhores escolas do sul do Brasil em parapsicologia. É coisa impressionante, impressionante. Crianças, pessoal hoje em dia, a criança brasileira, aquela que mais passa diante de um computador, 6, 7 horas por dia, eu não poderia passar mais de 1 hora diante do computador. Inclusive o próprio celular é feito de cádmio, silício, não quero ofender ninguém, mas ele é radioativo. Nós temos dentro de casa bombas. Se olhar até o isopor, ele produz o câncer de pele.
tudo. Então, quer dizer o seguinte, o computador é uma grande arma, uma grande invenção que a humanidade tem. Só que, por outro lado, problema visual, problema de doença, problema psíquico. Eu estava lendo tempos atrás na Finlândia e na Suécia, que são os países que é paraíso na Terra para se viver. É dos países onde mais se suicida jovens. Por quê? Perde o senso da vida, só atrás da tecnologia, esquece do além, vamos ser francos dizer. Então eu vejo também a educação nesse sentido. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, laissez-faire, como dizia Sartre, o fundador do modernismo na França. Vamos deixar que o jovem, ele tem que se determinar. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, porque o jovem, ele é cheio de explosivo, tá? Mas às vezes ele pode dar uma cabeçada. Pode tombar. Pode Pode tombar. Estimado, o nosso tempo infelizmente foi.